bem, meus amados irmãos, estamos hoje na nossa segunda mensagem, na nossa série Escolhas. Nós entendemos que as escolhas fazem ou formam o nosso caráter, ao passo em que também o nosso caráter ajuda-nos, né, a tomarmos escolhas, a fazermos as escolhas que nós fazemos. Na verdade, é uma via de mão dupla na nossa vida diariamente. Na semana passada, nós vimos através da vida de Caim, que há pessoas que escolhem desobedecer, agem por impulso e sequer se importam com as consequências. Apesar de que, das nossas escolhas inconsequentes, se nos arrependermos, claro que é possível recebermos o perdão do nosso Deus, o acolhimento do Espírito Santo, e assim ainda podermos ter uma vida frutífera e abençoada com a paz e com a graça do nosso Deus. Bem, hoje nós vamos pensar sobre a escolha de obedecer à vontade de Deus. E por tantas vezes a gente escuta isso, não, essa é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Mas quantos de nós, já vivemos nessa encruzilhada da vida, tendo que fazer essa escolha sobre a nossa vontade e a vontade de Deus? Quantas vezes, quantas questões, de nosso dia a dia, nós nos perguntamos: qual é de fato a vontade de Deus, ou qual é a nossa vontade? A questão é que, muitas vezes, a gente sequer sabe qual é a vontade de Deus, Há quem, inclusive, não saiba a sua própria vontade. Há pessoas que são levadas pela vontade dos outros, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Quem vai nos ajudar a entender melhor essa questão de escolha à vontade de Deus, vai ser o personagem Abraão. Quando ele é testado por Deus, tendo que sacrificar o seu próprio filho ali, queimado no holocausto, como prova da sua obediência. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. E nós vamos ler aí 14 versículos. As suas escolhas, elas obedecem à vontade do Senhor para a sua vida? Você tem escolhido obedecer a Deus, abrindo mão das suas escolhas pessoais? Isso é bem complexo, isso é bem difícil, para ser bem sincero, para o nosso padrão social, isso é muito, muito desafiador. Nós abrimos mão das nossas vontades em detrimento da vontade de Deus. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e os colocou nos ombros de seu filho, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu. Isaque então perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois então continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar
o nome de o Senhor proverá. E por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Eis aqui um clássico do Antigo Testamento. Provavelmente essa seja uma das histórias mais impactantes que nós temos de obediência na palavra do Senhor. Essa é uma história que nos chama por demais atenção, pelo um sentimento muito peculiar a esta história, que é o amor de um pai por um filho. De um pai, não apenas um pai, mas um pai que desejou um filho por muito tempo. Uma família que durante muito tempo clamou, buscou o Senhor querendo esse filho. Mas essa obediência, essa escolha que Abraão faz de obedecer ao Senhor, ela nos traz lições preciosas. Deus, Ele decidiu testar, é o que diz o texto, Ele decidiu testar a obediência de Abraão, pedindo esse sacrifício. Mas você consegue imaginar o choque desse pai? Você consegue imaginar a pressão que Abraão se vê naquele momento, diante desse pedido? As nossas escolhas, irmãos, elas têm a ver também com os propósitos que Deus tem para nós. As nossas escolhas têm a ver com os propósitos de Deus para nós. Ao olharmos para o versículo 1 e 2, o texto vai dizer que Deus pôs Abraão à prova, e Abraão simplesmente diz, eis-me aqui. Deus pediu o seu filho, sacrifique-o. A questão é que nem sempre nós vamos entender ou sabermos qual é este propósito de Deus para nós. E com isso, claro, somos tentados a não obedecer. Somos tentados a fazer a escolha que é mais conveniente. Ora, se eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, fica muito confortável eu fazer uma escolha que seja conveniente a mim mesmo. Porque basta a religiosidade que está tudo resolvido. Quando na verdade, o Senhor exige de mim, de você, a intimidade, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Também a intimidade que havia de Abraão com o Senhor. Quando o Senhor o chama, ele ouve claramente essa voz e diz, eis-me aqui. Escolher obedecer à vontade de Deus, irmãos, tem que começar nessa intimidade com Ele. Veja que, nesse diálogo, nós temos essa intimidade. Abraão, eis-me aqui. E quando esse pedido parte da parte do Senhor para Abraão, ele não hesitou em obedecer, porque ele confiava plenamente no Senhor. Ele sabia quem estava lhe pedindo. Ele sabia quem estava lhe testando. E aí, nesse momento, a escolha de Abraão em obedecer a Deus ficou fácil, entre aspas. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, o texto vai dizer assim, por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus. Então veja, acompanhe o meu raciocínio. Se eu quero escolher fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Mas ninguém tem intimidade com Deus se não tiver fé. É preciso desenvolver a fé. É importante pensarmos sobre essa intimidade e que nível de fé nós estamos tendo. É importante nós olharmos para esse texto e fazermos um paralelo com a nossa vida e perguntarmos: como tem sido a minha intimidade com Deus? Qual tem sido o nível da minha fé com Ele? Afinal de contas, nem sempre nós vamos estar prontos para tais desafios. Seja por causa da nossa falta ou pouca intimidade, ou seja, pela falta ou pela pouca fé que provavelmente nós tenhamos. Fazer escolhas que estejam em consonância com a vontade de Deus não tem a ver com quem nos chama ou com a missão que Ele nos dá, mas tem a ver conosco.
o quanto nós estamos dispostos a obedecer com total desprendimento de fé. E aí é onde está o grande desafio. Porque a escolha é minha de obedecer, a escolha é sua de obedecer. Mas para que a gente se lance a esse propósito, é preciso que haja esse despreendimento, é preciso que haja a fé. E por isso que Abraão fez. Imediatamente ele se preparou para fazer o que tinha que ser feito. Ele fez o que tinha que ser feito. Não hesitou, não argumentou. Às vezes eu fico pensando, sabe? Deus chama a gente para umas coisas, uns projetos, a gente fica, mas eu, tem certeza? Coisas até mais simples. Projeto missionário, a gente vai levantar uma oferta, e Deus toca no seu coração. Aí você, mas Senhor, essa oferta, tem certeza que sou eu? Tem certeza que é para mim? E você quer entregar a oferta ali, mas fica-se com extremamente simples, eu que estou dando um exemplo. Você imagina Abraão tendo que entregar o seu próprio filho. Mas foi isso que Abraão fez. Imediatamente ele se preparou para fazer o que tinha que ser feito, porque ele sabia quem estava desafiando ele. E diz o texto, no versículo 3, que na manhã seguinte Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, levou consigo o seu próprio filho Isaque, claro, né? E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Meus amados, quando a gente olha para essa disposição de Abraão, de obediência, essa escolha que ele faz, sem titubear, isso mostra que andar em sintonia com Deus, irmãos, vai nos ajudar a fazer as escolhas mais rápidas, claro, as escolhas certas mais rápidas. Abraão demonstrou a sua fé através dessa obediência. Ele não usou retóricas, argumentos, desculpas. Abraão agiu em direção à obediência. Essa foi a escolha que ele fez. Nós somos, irmãos, somos o que fazemos. Muitas vezes, impelidos pela fé, no desejo de obedecer, mas tantas vezes, nós ficamos paralisados. Nós escolhemos ficar quietos, achando que a ação de Deus vai acontecer através da nossa quietude, quando Deus quer a nossa ação. É um grande desafio, é uma linha muito tênue entre essa disposição de escolher obedecer e agir, e de escolher ficar quieto. Isso é muito tênue, muito perigoso para a vida espiritual. O sacrifício de Isaque, sem dúvida, ele foi esse episódio mais marcante e significativo na vida de Abraão, sem sombra de dúvida. E olhando para trás, eu e você, pelo retrovisor da vida, eu fico pensando assim, quantas oportunidades nós já perdemos porque demoramos fazer uma escolha? Quantas? Quantas experiências deixamos de experimentar porque procrastinamos a escolha de obedecer em detrimento aos nossos medos ou às incertezas da vida? Quantas vezes? E quantas mais poderão acontecer? No dia que Deus te chamar, irmão, vai lá, vai com fé. Não demora como eu demorei, para ir para o seminário, num chamado que Deus fez à minha vida, com as incertezas, com os medos, e tantos outros projetos que Deus pode te levantar para realizar, não necessariamente um seminário, mas sabe de uma coisa, quando Deus tem um propósito para realizar, esse propósito vai ser realizado. Mas eu queria muito que, se Deus chamasse você para realizar esse propósito, fosse você e não outro. Não se demore para fazer as escolhas que você precisa fazer, e não perder as oportunidades que Deus há de te dar, de você ser usado,
de você entrar para a história não da humanidade, mas para a história de fé, para a sua vida ter a marca de Cristo. E aí, quando a gente olha com um pouco mais de cuidado para esse texto, eu vou lá para o versículo 5, e esse versículo me chama muito a atenção. Quando ele diz para os seus servos: olha, fica aqui com o animal, eu vou ali agora com meu filho, nós vamos adorar e vamos já voltar. Interessante, né? Abraão não tinha essa leitura que nós temos do que iria acontecer, do que já saber do que já estava por acontecer. Mas ele diz: depois de adorar, voltaremos. E esse texto mostra, esse verso mostra a fé em prática que Abraão, naquele momento, estava ali executando. E por tantas outras razões, Abraão recebe o título de ser o pai da fé. Mas não era para terminar tudo com a morte de Isaac? Humanamente falando, Abraão não tinha espólio de nada do que iria acontecer. Naquele momento ali era para ele: meu filho, se despeça aí dos rapazes aí que nos servem, que durante tantas vezes ajudaram você. Naquela hora era para aqueles homens estarem todos chorando, já se despedindo do menino. Mas Abraão fala com fé, com autoridade daquele que escolheu obedecer a Deus e de que Deus é Deus provedor. E ele diz: nós vamos ali adorar e vamos já voltar. Essa fé, irmãos, ela tem que cada vez mais ser latente em nós. Nós não temos nenhuma ideia do que passava na mente de Abraão, nenhuma. Eu particularmente não tenho. Temos deduções. Talvez houvesse ali conflitos de Abraão. Não é bem, na minha opinião, não é bem assim, porque ele fala com tanta convicção, né? Mas pode ser que naquela caminhada de onde ficou ali o animal, os seus servos, até chegar lá no monte onde ele faria o holocausto, talvez ele tenha feito uma caminhada de muitas reflexões. Mas com certeza, irmãos, ali haviam muitas, eu diria assim, no coração de Abraão, haviam certezas de que Deus traria provisão para aquela situação. Ele sabia que se Isaac morresse, a promessa que Deus havia feito também morreria. Então ele escolheu obedecer. Ele falou: olha, Deus sabe o que está fazendo, Deus está no controle. Deus não vai frustrar os seus planos. Esse menino pode ressuscitar. Enfim, Deus pode fazer o que Ele quiser. Se Ele está mandando ir, eu vou. Eu tenho aprendido, meus amados, na minha caminhada de fé, na minha caminhada cristã, que a obediência à vontade do Senhor é parte do processo do amadurecimento da vida cristã. E na medida que cada vez mais estamos obedecendo, mais maduros estamos ficando. Naturalmente. Mas isso é um passo de cada vez. É um dia de cada vez. Você que se converteu nos últimos 2 anos, não fique... Às vezes o novo crente ele fica um pouco triste, né? Porque, poxa, eu ainda não tenho uma fé. Ele olha para algumas pessoas na igreja e ele diz: nossa, não tenho essa fé ainda. Calma. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. E nós somos desafiados a isso, a viver essa maturidade de dizer, né? Nós vamos ali adorar e vamos já voltar todo mundo. Esse menino não vai morrer lá, porque Deus proverá. Abraão, ele creu que, baseado nas promessas do Senhor, Deus poderia levantar Isaac da morte, e ali eles retornariam vivos. Abraão não discutiu com o Senhor, não avaliou os riscos, não adiou a sua decisão, ele escolheu obedecer. A minha oração é que as nossas escolhas, elas nos aproximem ainda mais de Deus, ao ponto de termos intimidade, para vivermos em absoluta dependência. Que as nossas escolhas sejam para ir
até a vivência da vontade de Deus em nós. Escolha, querido, escolha. Escolha viver plenamente os propósitos do Senhor para a sua vida, com total desapego. Se Deus está te pedindo, dê. Se Ele está te mandando ir, vá. Que possamos ter essa coragem de entregar tudo ao Senhor, inclusive a nossa vida, nossos bens, nossa família, nossos filhos, nosso futuro. É fácil? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é. Deus jamais vai desamparar, irmãos, aqueles que nele esperam. Jamais. Ele é Deus de provisão. É Ele quem cuida, é Ele quem provê. E Deus não vai nos deixar faltar absolutamente nada. Mas para isso, irmãos, nós temos que viver a escolha diária de obedecer à vontade de Deus. Esse texto, quando a gente vai lá para o hebraico, nessa expressão de Deus da provisão, a gente aprende que aqui há uma revelação da onisciência, daquilo que Deus já sabe. É o amor que Ele vai demonstrar pelos seus filhos. Ele jamais fica em dívida com aqueles que nele confiam. Portanto, meus amados, apesar da dificuldade humana que nós temos, de escolher obedecer ao Senhor, de obedecer à vontade do Senhor, no processo de amadurecimento da sua vida, faça escolhas diárias, pequenas. Você não precisa fazer a escolha que eu cheguei a fazer com a minha esposa, de poder deixar uma vida empresarial de lado, para ir para o seminário. Para chegar nesse ponto, foram muitas decisões de fazer a vontade, foram muitas escolhas de fazer as pequenas vontades de Deus para a nossa vida diariamente. Como, por exemplo, orar, ler a Bíblia, ir à casa do Senhor, vir à casa do Senhor. São decisões diárias que nos aproximam do Senhor e que nos levam à maturidade, para depois tomarmos decisões. Abraão, ele não foi provado, não foi testado a fé, já no primeiro momento. Foi depois de uma longa caminhada. Abraão já tinha passado por grandes outras experiências com Deus. Para você fazer a vontade do Senhor, para você escolher essa vontade, escolha fazer as pequenas vontades de Deus para a sua vida diariamente, para um dia que Deus te chamar para um grande propósito, você estará pronto para fazer essa escolha sem titubear, tal qual Abraão fizer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê orientação do Espírito Santo, para que em tudo nós possamos obedecer o nosso Pai. Quero te convidar, mais uma vez, a um momento de oração. Esse tempo é um tempo seu com o Senhor, como nós costumamos fazer logo após o sermão. É um momento de reflexão. Quantas escolhas nós temos que fazer diariamente. Feche os olhos, baixe sua cabeça, conversa com Deus. E diga assim: Senhor, me ensina a fazer as pequenas escolhas diárias para te obedecer, para fazer a tua vontade, para dizer o não para o pecado, para dizer o sim para a tua vontade, para dizer o não para os meus desejos e para dizer o sim para o teu chamado, diariamente, Senhor, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Senhor, me ajuda, porque no dia, Senhor, que Tu revelar o Teu grande propósito, um grande projeto para a minha vida, eu vou estar pronto, e eu quero estar pronto, e eu quero escolher dizer sim à Tua vontade, e eu não terei, Senhor, nenhuma dificuldade, em me desapegar de qualquer coisa, de pessoas, de bens, para poder seguir e realizar, Senhor, o Teu propósito para a minha vida. Senhor, cuida de mim, e me ajuda a ser um servo fiel à Tua vontade a cada dia.
Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.